no Salmo de número 1. Talvez muitos de vocês, se não todos, já leram esse salmo. Porque quando nós queremos algo do Senhor, buscar um conforto, uma resposta, orar, ou às vezes até quem vai começar a estudar a Bíblia, começa pelo livro de Salmos. Então talvez todos já leram, já tiveram contato com o Salmo de número 1. Mas eu creio no nome de Jesus, que a partir de hoje, o Senhor vai se revelar a nós de uma forma diferente. Eu acredito que a partir de hoje, quando nós lermos esse salmo, nós vamos ler ele de uma forma profética e profunda. Eu acredito piamente que o verbo vai se revelar aqui nesta noite. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para falar conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos rapidamente orar. Eu sei que o pastor já orou por mim, mas eu falo isso, eu oro mesmo por mim, porque a gente tem um dia agitado, um dia de trabalho, e eu queria orar rapidamente com os irmãos, amém? Senhor Jesus, te agradeço, Pai, por esse dia, te agradeço, Senhor, por este culto, Pai, te agradeço, Senhor, por tudo quanto o Senhor já falou, por cada palavra liberada. Eu te agradeço, Senhor, nesta noite, porque mais uma vez o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa, por cada jovem, por cada irmão que o Senhor trouxe para este lugar. Papai, nós estamos com sede, com fome pela Tua palavra. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, Pai. Papai querido, que o Senhor venha se revelar a nós nesta noite. Que o Senhor venha nos dar revelação acerca das Tuas Escrituras. Que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha fazer em nosso meio coisas novas. Que o Senhor venha produzir coisas novas em nós. Que este salmo, a partir de hoje, não seja mais o mesmo, que nós não venhamos mais ler de uma forma automática, mecânica, mas de uma forma profética e cheia de autoridade sobre as nossas vidas. Fala conosco, Espírito Santo, Tu és livre nesse lugar. Aleluia. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Podem tomar o seu assento, podem se sentar. Glória a Deus. Aqui no verso 1, a palavra começa dizendo assim: bem-aventurado. E eu creio que para a gente desejar viver algo na sua plenitude, a gente precisa compreender o que é isso, saber o que é isso para a gente desejar viver isso. E bem-aventurado é uma palavra que vem do hebraico ashrei. E a raiz dessa palavra é achar, que significa ser feliz. Mas também tem outros significados, carrega muitos significados a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa ser reto, ser equilibrado, ser justo, prosperar, saber liderar. E o significado de bem-aventurado na Bíblia americana, na versão King James, significa ser abençoado. Ou seja, o pacote ali completo. Ou seja, quando fala bem-aventurado, significa feliz.
é o varão. Bem-aventurado é equilibrado, é o varão. Reto é o varão. Próspero é o varão. Honesto é o varão. Abençoado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. E quando eu entendi o que é ser bem-aventurado, eu falei: Senhor, eu quero ser ministrada por esta palavra, porque eu desejo ser bem-aventurada. Eu desejo viver essas bem-aventuranças. E aí fala que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, que não faz as suas escolhas, que não direciona as escolhas da sua vida segundo o conselho daqueles que não temem a palavra de Deus. Ou seja, de quem vive de maneira contrária à vontade de Deus. Sabe que hoje existem pessoas dando conselhos sobre família, pessoas dando conselhos sobre casa, sobre filhos, sobre casamentos, e tem crente ouvindo conselhos, mas de pessoas que não acreditam verdadeiramente no projeto que Deus tem para a família. Hoje tem jovens ouvindo conselhos de outros jovens, jovens dizendo que não vale a pena esperar. Para que esperar? Só que esses jovens nunca desfrutaram do benefício da espera. Esses jovens não sabem a bênção que carrega quando você espera. Sabe, a gente começa a ouvir conselhos de pessoas que não construíram nada naquela área, pessoas de que não são referência naquela área. E quando eu falo de referência, não é só referência aos nossos olhos, não, porque a gente é cabeça dura, jovem é cabeça dura, e às vezes a sua referência é um jogador, às vezes a sua referência é alguém no YouTuber, às vezes a sua referência é alguém nas redes sociais. Você tem que procurar ouvir conselhos de referência, que não só são referências aos seus olhos, mas são referência aos olhos de Deus, que são referência diante dos céus. Às vezes, você jovem vai procurar, vai ouvir um conselho de um amigo. Às vezes nós precisamos de um conselho de um amigo, às vezes irmãos também adultos precisam de um conselho. E nem sempre quem vai te aconselhar passou pelo que você está passando. E é normal, tem coisas que eu passo e a Grazi não vai passar. Tem coisas que alguém passa e eu não vou passar. Mas se esse conselho for baseado na palavra de Deus, acredite que já é mais do que suficiente. Amém? Então que você possa não ouvir o conselho daqueles que vivem de maneira contrária à vontade de Deus, que vivem de maneira contrária à fé que você professa, mas que vivem mediante a palavra de Deus. E a palavra diz assim: e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Quer ser feliz? Não se detenha no caminho dos pecadores. E a versão NVI, o significado, eles vêm escrito de uma outra maneira. Não fala não se detém, mas diz: feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores. Indo mais a fundo, procurar o significado de não se detém no caminho dos pecadores, lá no hebraico, significa tomar a posição dos pecadores. Viver como o outro vive, vocês estão entendendo? Não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não imita a conduta dos pecadores, não vive como o outro vive. Ainda no hebraico, não toma a posição do outro. E a última definição diz: não desejar viver como o outro vive. Você precisa desejar viver conforme o que o Senhor desejou que você viva. E sabe que nós temos que ler isso não de uma forma automática e mecânica, porque quando fala assim, não se detém no caminho dos pecadores, a gente pensa, não andar, não estar perto do pecador. E não,
é muito mais profundo, porque se nós lemos de uma forma superficial, nós vamos achar que nós não temos pecado, que nós somos santos demais, que nós não erramos, e a palavra diz que todos nós somos pecadores. Em 1 João capítulo 1, no verso 8, diz assim: se dissermos que nós não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. No verso 10 diz assim, que se afirmarmos então que nós não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso e a palavra não está em nós. Só que no verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Entenda o seguinte, a questão aqui não é o pecar. A questão é adotar o pecado como um estilo de vida. A questão aqui é pecar de uma forma intencional, porque o pecador, ele tem prazer no pecado. O pecador, ele ama o pecado. O pecador, ele ama os prazeres. Ele peca de uma forma intencional. Ele adota o pecado como estilo de vida. O pecador, ele tenta satisfazer o vazio da sua alma, o vazio do seu coração, o vazio da sua vida com o pecado. Ele tenta se satisfazer pecando. E aí, sabe o que ele faz? Desonra o seu corpo, desonra o corpo do outro e desonra a Deus. Então, quando fala não se deter ao caminho dos pecadores, não é só a questão do pecar, mas é pecar de uma forma intencional, é adotar o pecado como um estilo de vida, é amar ao pecado, é tentar satisfazer as necessidades, é tentar suprir as faltas, os vazios pecando. E tem algo que me chamou muita atenção, que a última definição fala assim: desejar viver como o outro vive. Não é só questão de pecar, mas é de desejar o pecado. Às vezes não é o ato propriamente dito, mas é você desejar. E eu me lembrei do salmista Asaf, lá no Salmo 73, o pastor já tinha ministrado essa palavra há algum tempo atrás, que ele começa a dizer assim: eu quase escorreguei. Quanto a mim, os meus pés quase vacilaram, porque eu desejei, eu tive inveja da prosperidade dos ímpios. Ou seja, Asaf, ele fala que ele quase escorregou, que ele quase caiu, porque ele teve inveja de como os ímpios viviam. Ele tinha inveja da prosperidade dos ímpios. E aí Asaf começa a falar assim: o corpo dos ímpios é saudável. Os ímpios não têm problema. Os ímpios não passam por nada disso. E as suas riquezas só aumentam. A sua prosperidade só aumenta. E a palavra diz que ele até acha que foi inútil manter o coração puro. Ele chegou até a pensar: será que vale a pena mesmo manter o coração puro? Irmãos, eu queria pedir ajuda com as crianças, por favor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigada, Graco, o Telzinho, que agora está na fase que corre para lá, corre para cá. E a palavra fala que ele diz que ele tentou compreender e foi insuportável para ele compreender tudo isso. Então você imagina que Asaf diz que ele quase escorregou, que ele quase caiu, que ele quase tropeçou, porque ele tinha inveja de como viviam os ímpios, de como era a prosperidade dos ímpios. E quantas vezes eu e você já não pensamos assim: será que vale a pena servir ao Senhor? Poxa, eu faço tudo certinho e parece que a vida do ímpio é tão fácil. Eles sempre estão saudáveis, sempre as suas riquezas só aumentam, eles não se preocupam com nada. E nós que servimos a Deus, parece que tudo é tão difícil. Mas aí fala que o salmista Asaf entrou no santuário de Deus
E quando ele entrou no santuário de Deus, o destino dos ímpios foi revelado. Então, quando nós entramos na presença de Deus, nós percebemos o que acontece com o destino dos ímpios. E aqui o destino dos ímpios, o destino daqueles que não servem ao Senhor, é destruição, é morte, é separação de Deus. Entenda isso, nós não podemos desejar viver como outro vive. Nós precisamos desejar viver conforme aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O salmista percebeu que ele quase tropeçou, que ele quase escorregou, porque ele estava desejando viver como viviam os ímpios. Ele começou a olhar e falar, nossa, o corpo deles é saudável, eles não passam por problema, eles não se preocupam e as riquezas deles só crescem, parece que dá tudo certo. E eu não sei você, mas eu já quase escorreguei nesses pensamentos. Quantas vezes a gente já não pensou, nossa, mas parece que a vida das pessoas que estão lá fora é tão fácil, é mais fácil, né? Eles não têm problema, não acontece nada de errado, eles não se privam de nada, e eles só crescem, eles passam em vestibular, eles fazem isso, fazem aquilo e nada acontece. Só que o salmista pensou isso, e quando ele entrou na presença de Deus, que o destino do ímpio foi revelado, o fim, ele automaticamente falou com o Senhor. Ele automaticamente entendeu que valia a pena servir ao Senhor. E vale a pena nós servirmos ao Senhor. Não deseje viver como o outro vive, não deseje viver como o ímpio vive, não. Porque o que o Senhor tem para você é lindo. Sabe, a glória que vai ser revelada a nós não se compara a nada disso. Só que o salmista só percebeu isso quando ele entrou no santuário de Deus. Quando ele entrou na presença de Deus. Quando ele buscou o Senhor e ele viu o destino daqueles que pareciam que estava tudo bem, que não tinham problemas, que só prosperavam. Então, quando você entra na presença de Deus, você entende o que Ele quer que você viva. E aí você não deseja viver como o outro, você não deseja andar como o outro, você não deseja viver a vida de pecado do outro, que ama o pecado, que se satisfaz no pecado, porque você sabe que aquilo não é o que o Senhor preparou para você. E esse salmo é exatamente uma comparação entre a escolha da vida e da morte. Ele começa falando aqui no verso 1 sobre a destruição, sobre as amizades, as relações que são destrutivas. E aí fala assim, mas antes, ou seja, aquele que é bem-aventurado, aquele que é alegre, que é equilibrado, que é reto, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Ou seja, ele medita continuamente. Aquele que tem prazer na lei do Senhor, ele se rende à vontade do Senhor. Aquele que tem prazer no Senhor, ele se sujeita à vontade do Senhor. Ele obedece ao Senhor. E sabe que às vezes o Senhor está nos dando uma direção, o Senhor está nos dando um comando, uma instrução, e a gente age como se não fosse com a gente. A gente se comporta como se não fosse conosco o que o Senhor está falando. E aí a gente fica igual às vezes meus alunos brincam quando eu chamo a atenção. Quê? É comigo? É assim, o Senhor está dando a direção, está dando o comando e a gente finge que não é com a gente. E eu quero te dizer nessa noite que você só vai ser feliz de verdade, encontrar a verdadeira paz e o equilíbrio quando você se sujeitar à vontade de Deus. Quando você se sujeitar ao caminho que Ele preparou para você. Então não resista. Isso é ter prazer na lei do Senhor, é se submeter à vontade de Deus. E sabe que às vezes a gente age como criança. O Theo mesmo agora está aprendendo, está entendendo alguns comandos. E às vezes ele vai chegando perto da tomada para colocar o dedinho e eu falo assim, Theo, não pode, eu faço com a mão. E ele vai se aproximando da tomada, olhando para mim, olha para a tomada e faz com o dedinho assim que não pode, mas continua indo para enfiar o dedinho na tomada. Ou seja, ele ouviu o meu comando.
Ele sabe que eu estou falando com ele. Ele entendeu que não é para ele fazer, porque ele faz com o dedinho, mas vai indo para a tomada. E tem coisas que o Senhor vai nos pedir. Tem coisas que o Senhor vai nos dar a direção, que talvez nós não vamos querer nos sujeitar e nem vamos entender por que o Senhor está nos pedindo isso. Talvez o Theo ainda não tem maturidade, entenda. Às vezes o Senhor nos dá coisa, nos pede coisas que a gente ainda não tem maturidade para compreender. Não tem estatura para entender por que o Senhor está pedindo. E é assim, ele não sabe o porquê que ele não pode colocar o dedo na tomada. Mas a vontade dele de não se sujeitar, de não obedecer, é muito grande, mesmo ele não sabendo porquê. Nós temos que nos sujeitar à direção do Senhor, à voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, não tem como nós encontrarmos equilíbrio, não tem como a gente encontrar essa paz se o tempo inteiro a gente tenta controlar as coisas. Não tem como nós sermos equilibrados, felizes, se o tempo todo a gente quer controlar, quer manipular, quer se preocupar para que as coisas sejam do nosso jeito. Aleluia! Nós andamos, sabe, tão preocupados com tantas coisas. E o que nós precisamos fazer é meditar. Sabe, a gente se preocupa com coisas tão simples. Às vezes a gente se preocupa com uma janela que a gente deixou aberta e fala assim, vou deixar aberto para entrar sol. Quando a gente sai de casa, a gente, meu Deus, mas e se chover? Mas e se ventar? O sol vai parar, e vai sujar a casa. Às vezes a gente tem um trabalho da escola para entregar e a gente se preocupa com um trabalho que falta ainda 10 dias para entregar. Às vezes a gente está atrasado para ir para o trabalho e fica preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou bater o ponto, o chefe vai ver. E eu quero te dizer uma coisa. A preocupação não vai mudar os fatos. Eu ficar preocupada se eu fechei ou não a janela, se vai ventar ou se não vai ventar. Vai fechar a janela? Não vai. A preocupação, ela não altera os fatos. O que nós precisamos é descansar, é meditar. E se você sabe se preocupar com tantas coisas, você também sabe meditar. Porque meditar nada mais é do que pensar firmemente em algo. Meditar é pensar firmemente em alguma coisa. E nós temos que meditar na palavra de Deus. Se você sabe se preocupar, você também sabe meditar. Só que você precisa focar o seu pensamento na palavra de Deus. Todas as vezes que você se preocupar com algo, você precisa aprender a meditar. Todas as vezes que a preocupação tentar te dominar, que a ansiedade tentar te dominar, que os seus pensamentos começarem a se preocupar, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Você tem que pensar naquilo que é bom, pensar naquilo que é agradável, pensar naquilo que te traz esperança. Você precisa meditar. Meditar é pensar firmemente em algo e nós precisamos aprender a meditar na palavra de Deus. Focar naquilo que é bom, focar naquilo que é agradável, focar naquilo que nos traz esperança. E sabe, sempre nós seremos rodeados por incerteza. Sempre as preocupações vão estar ao nosso redor. Sempre nós vamos ter incerteza. Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu passei os primeiros meses da gestação do Theo e eu confesso que eu não contei para ninguém, que eu queria esconder por preocupação, por medo de não dar certo, porque eu já tinha perdido um filho. Então eu passei os primeiros meses da gestação me preocupando. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou gerar? Será que o Theo vai nascer? Será que vai acontecer alguma coisa? Eu ia para os ultrassons e enquanto toda mãe vai feliz para fazer o ultrassom, eu ia preocupada. Eu ia triste. Eu ficava, será que eu vou encontrar o coraçãozinho dele batendo? Será que vai dar certo? E eu percebi que a preocupação estava roubando a minha alegria.
A preocupação não estava deixando eu desfrutar daquilo que o Senhor já tinha liberado sobre a minha vida. E quando eu comecei a ficar preocupada e comecei a perceber que isso estava roubando a minha alegria, eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Eu comecei a meditar e ao invés de pensar, será que vai dar certo? Eu comecei a declarar, meu Deus é fiel. O meu Deus faz o que ninguém faz. O meu Deus pode o que ninguém pode. Eu estou debaixo de uma promessa. Há uma palavra sobre a minha vida. Deus é bom, Deus é fiel. Quando a preocupação vinha sobre mim, eu pensava, Deus é bom, Deus é fiel. Deus faz o que ninguém faz. Deus pode o que ninguém pode. O que nós precisamos fazer é parar de nos preocupar, parar de tentar controlar todas as coisas, parar de tentar manipular todas as coisas, parar de pensar, fazer aquilo que a gente acha que é bom e fazer aquilo que Deus acha que é bom para nós. E quando eu percebi isso, eu comecei a meditar na palavra de Deus. Nós precisamos meditar nessa palavra. Precisamos meditar no que está nas Escrituras. Nós precisamos verdadeiramente ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos parar de nos preocupar e começar a meditar na palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o Lamartino falou isso, eu tinha anotado essa palavra no meu esboço, e ele falou no último culto. Nós precisamos estar enxertados em Deus. Precisamos estar enxertados no Senhor. Vocês já viram um pé de fruta, um pé de manga, um pé de acerola, nervoso, estressado, ansioso, com síndrome, porque ele precisa dar um fruto? Alguém já viu? Alguém consegue imaginar um pé de acerola todo nervoso, todo estressado, todo ansioso, porque ele precisa dar o fruto? Não. Ele simplesmente está enraizado no lugar certo. Ele descansa, recebe a seiva, recebe a vida e produz. Nós não podemos ficar ansiosos para dar frutos. Nós não podemos ficar ansiosos para ver as coisas acontecerem, não. Nós precisamos estar enxertados na palavra, porque no tempo certo as coisas fluem. Nós precisamos estar cheios, ser cheios do Espírito Santo, e as coisas vão fluir. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar em Deus, porque todas as vezes que você ora, que você busca, você recebe a seiva, ou seja, você recebe a nutrição, você recebe o alimento, você se fortalece. É através da palavra. E para aqueles que têm prazer na lei do Senhor, que amam se sujeitar ao Senhor, que medita na sua lei de dia e de noite, diz que será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, ela tem as suas raízes longas e profundas. Isso nos remete à estabilidade, à firmeza. Quando você está focado no Senhor, você é firme, você é estável. Não é qualquer coisa que te abala, não é qualquer coisa que te movimenta, não é qualquer coisa que te paralisa, não é qualquer coisa que te balança, porque você tem raízes profundas. Você tem raízes profundas no Senhor, e o fato dela estar no ribeiro de águas, você está estável e você vai recebendo a nutrição. Você recebe o alimento, você se fortifica, aleluia. E aí a palavra fala, a qual dá o seu fruto na estação própria. Você não precisa, jovem, ficar ansioso para ver os frutos, para ver o resultado, para ver a prosperidade, não. Sabe por quê? Porque os frutos, pensa comigo,
eles só são o resultado visível, ou seja, aquilo que você pode ver de alguém que tem uma vida devota a Deus. O fruto, ele só é o resultado visível daquilo que tem dentro de nós. Só é o resultado visível daquele que tem uma vida que teme ao Senhor. E os frutos são certos. Mas como disse lá em João 15, para aqueles que estão nele e ele em você, aí tem a certeza de fruto. E não é pouco, são muitos frutos. Muitos frutos. E você não precisa ter pressa, porque fala que os frutos virão na estação própria. E eu quero te dar uma notícia feliz nessa noite. Que você não trabalha para você que está firme em Jesus, que teme ao Senhor, que obedece ao Senhor. Você não trabalha no tempo dos homens, você não vive, você não está inserido no tempo dos homens, não, que é o Cronos. Você está no tempo de Deus, que é o tempo Kairos. E aí o tempo de Deus é interessante, porque Ele pode pegar e aquilo que você demoraria 1000 anos para fazer com a sua força, com o seu talento, do seu jeito, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, o Senhor pode fazer em um dia, se você estiver enxertado nele e na sua palavra. E sabe o que é interessante? Eu ouvi um dia um pastor ministrar sobre isso, que aqui fala que nós somos como a árvore plantada junto ao ribeiro. Nós somos uma árvore plantada, nós não somos de jabuticaba, é uma árvore nativa brasileira. Então é comum a gente encontrar ela aqui no Brasil, não causa espanto. Se você vai para o litoral, tem árvores específicas do litoral. Se você viaja para o Nordeste, são outros tipos de árvore que você vai encontrar lá, árvores típicas do Nordeste. Só que nós não somos como árvores nativas, que é natural, que é normal encontrar ela no lugar, naquele lugar. Nós somos árvores plantadas. Nós somos colocadas no lugar que o Senhor designou. Nós somos colocados no lugar que Deus quer que nós estejamos. E a árvore plantada, ela causa espanto, porque era uma árvore que não faz parte daquele lugar, mas alguém plantou ali. É igual como Davi. Davi foi colocado como rei no trono. Ele foi plantado por Deus para ser rei. E causou estranheza, porque até o pai dele não viu condições, não via maneira, não enxergava nele a possibilidade de ser um rei. Até o pai dele não viu que ele tinha chance. Mas o Senhor que plantou. E é assim que o Senhor faz, o Senhor nos planta. Ele nos coloca em lugares certos para que nós venhamos crescer e dar frutos. E às vezes vai ser um lugar estranho, sim. Às vezes a gente não vai entender. Às vezes as pessoas vão olhar e vão falar: meu Deus, mas o que essa pessoa está fazendo ali? Foi Deus que plantou. Foi Deus que colocou. Então não tenha pressa de ver os frutos, mas saiba, tenha a certeza que os frutos eles virão para aqueles que estão nele e ele em você. Esse sim dá muito fruto, no tempo certo, na hora certa. E aqui nós vemos o fim desse salmo no verso 4, no verso 5 e no verso 6. Qual que é o destino dos ímpios? E nós vemos um destino triste para aqueles que não servem ao Senhor. Para aqueles que tiveram oportunidade de andar com o Senhor e não quiseram. Para aqueles que escolheram não obedecer ao Senhor. É um fim de destruição, é um fim de separação, é um fim de derrota, isolamento. Mas para você que escolheu temer ao Senhor, você que tem prazer na lei do Senhor e que medita na sua lei de dia
e de noite você será plantado como essa árvore junto ao ribeiro de águas, e tudo, absolutamente tudo que você fizer prosperará. Aleluia. Eu queria nesse momento que você se colocasse de pé. Aleluia. Nesse salmo nós podemos ver que há dois caminhos aqui, duas escolhas, né? Porque caminho é só um. Mas aqui são duas escolhas, uma para a vida e uma para a morte. A escolha da vida nos propõe um distanciamento de relações que são destrutivas. E o caminho da vida nos faz verdadeiramente obedecer, amar, temer, se render ao Senhor. E eu creio que essa geração é uma geração diferente, é uma geração que foi chamada para a vida. É uma geração que foi chamada para viver como bem-aventurado. Se você quer essa vida de abundância, essa vida de alguém que é feliz, de alguém que é equilibrado, de alguém que pode deitar no travesseiro e descansar em paz. Aleluia. Vem aqui na frente que nós vamos orar. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que não é fácil ser jovem. Nós temos que abrir mão de algumas coisas para servir ao Senhor. Mas quando você entra na presença, assim como Asaf, e você vê qual é o destino dos ímpios, que é um destino de destruição, você vê que vale a pena verdadeiramente servir ao Senhor. Porque por mais que para nós às vezes pareça ser mais difícil, há uma glória a nós que será revelada que não se compara. A alegria que o Senhor tem para os justos, para aqueles que servem a Deus, é uma alegria que não se compara. Não é uma alegria passageira, não é uma alegria que você desfruta dos prazeres e aí depois passa essa alegria. Não, é uma alegria que é eterna. Se você quer viver essa alegria, essa paz no Senhor, se você quer viver essa vida de retidão, aleluia, vem aqui para frente, nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor, nós vamos clamar nessa noite. Aleluias, 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 aleluias. Vamos louvar ao Senhor.